Boa noite, amigos da Tribuna Tricolor. Obrigado de novo pela audiência. Estamos iniciando mais um programa. Eu já perdi a conta, acho que nós estamos no sexto. Sexto, né? Sexto. E hoje, sexto programa, hoje é sexta-feira, dia 28 de junho. Aliás, vou dar um parabéns muito especial para um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida. Alguns vão dizer que é exagero, mas não é, que é o Serginho, lateral esquerdo do São Paulo. Um baita jogador. Fez uma carreira fenomenal no São Paulo. Foi para o Milan, se aposentou no Milan. E uma coisa que eu tiro pro chapéu para o Serginho, além do que ele fazia dentro de campo, ele foi convocado para jogar na CBF. Ele falou: não quero. E essa é outra coisa que eu tiro o chapéu, que ele não quis se misturar nessa máfia aí no lugar. Mas era um baita jogador, era um lateral, era meio campo, era meia, jogava até pela ponta, batia bem na bola, correram, era um The Flash, né? Eu tinha o Valdeir, que era o The Flash, vocês lembram? 93? Mas o Serginho era uma barbaridade que jogava de bola, né? Muito bom. Não era? E rapidamente, uma coisa interessante, que o São Paulo naquela época, em 90 e... Me ajuda, Rodrigo, 94, acho. 94, 95. 94 para 95, o São Paulo perdeu aquela final pro Vélez roubado, né? Aquele pênalti que fizeram no Miller foi na minha frente. E aí fizeram uma reformulação. A famosa troca 5 por 2. Era quando o São Paulo era bem administrado. Quando não havia ladrão no São Paulo. Então o São Paulo trocou, me corrijam aqui se eu estou errado. O Vitor, lateral direito. O Palinha. O Donizete. O Ailton. E quem que foi o outro? Gilmar, zagueiro. Não é isso? Gilmar, zagueiro. É isso? Esses 5 pelo Belete e pelo Serginho. Nossa, meteram o pau, não sei o quê. Até eu meti o pau. Esses 5 fizeram o quê no resto da carreira deles? Nada. O Belete foi vendido para o exterior por uma fortuna. O Serginho idem por 10 milhões de euros, na época, era 20 anos atrás. E, né, infelizmente, naquela época o time não era grandes coisas. Tinha o França, tinha o Serginho, mas não era. Era um ótimo time. Mas o Serginho e o França também, e o Belé, podiam ter ganho muito mais títulos se não fosse na administração do Bastos Neto, e principalmente do Paulo Amaral, né? Que, perto do seu Leco, são verdadeiros estadistas, os Winston Churchills da vida. Enfim, essa parada breve foi só para falar do Serginho, que merece mesmo, baita jogador. O pessoal da nossa geração aqui, dos 30, 35 para cima, sabe o que eu tô falando. Um abraço pro Carlão, rapidamente, que não pôde participar hoje. Esperamos que esteja de volta no próximo programa, na segunda-feira. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, fundamental, que explica muito porque o São Paulo está nessa fase. A parte financeira do São Paulo. A gente ouve falar muito, não, comprou esse por isso, vendeu por esse, perdeu dinheiro, pagou comissão, não pagou comissão. E ninguém na mídia, em geral, não estou nem falando de blogueiros e youtubers como nós. Ninguém vai fazer o básico, é olhar no balanço financeiro do São Paulo e passar as informações. É o que nós vamos fazer hoje, que vai explicar muito o que está acontecendo com o clube. Rodrigo, por favor, um abraço, boa noite para o Fabão. Você vai tocar essa apresentação maravilhosa que eu já vi. Então, eu passo a bola para você para a gente falar do caos que é o São Paulo Futebol Clube na parte financeira. Um dos, né? Em tudo é um caos, mas na parte financeira é pior ainda. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, André. Boa noite a todos aí. Um abraço especial para o Carlos, né? Só para a gente não passar batido, o Serginho ele veio em 95, 96. Foi Belete e Serginho por Ronaldo Luiz, Gilmar, Vitor, Donizete e Palinha. Então não era o Gilmar, era o Ronaldo Luiz. Isso, tá. Que troca boa que a gente fez, hein? Porque o Belete virou o Belete, o Serginho virou o Serginho e esses outros foram fim de carreira, né? Foi. Certo? Bom, voltando ao programa aí, né? Depois dessa nossa Minuto Saudosista, né? Esse programa ele foi construído com o apoio de duas fontes, né? Primeiro, o site oficial do São Paulo Futebol Clube, e também pegamos um material de um Twitter, desculpa, muito interessante, que é o Finanças
SPFC, o SPFC em maiúsculo. Eu acompanho desde que surgiu, porque são pessoas da área financeira com um profundo conhecimento. Nada do que está aqui nessa nossa apresentação foi inventado. Está no site do clube, no balanço, nas demonstrações financeiras, né? A nossa visão, ela foi focada no que prejudica ou interfere o futebol. Existia muito mais para ser falado sobre outras rubricas contábeis, mas não é o nosso fórum aqui nesse momento, e seria uma avaliação muito técnica contábil que não é interessante para ninguém. É coisas mesmo de gestão, má gestão ou indigestão. O grosso não é novidade para ninguém, mas por que a gente chegou no ponto que a gente chegou? A gente vai chegar na conclusão com essa apresentação. Vamos em frente, Texas? Vamos lá, eu vou colocar aqui a apresentação do PowerPoint para vocês verem. Rapidamente, vamos voltar aqui para o primeiro, esse aqui é o primeiro, né? Rodrigo, vamos lá. Fabão, fique à vontade de, obviamente... Bom, a profissionalização do São Paulo hoje, ela tem 2 anos e 2 meses. Eles registram como os grandes feitos, né? Contrato com a Adidas até dezembro de 2026, com o Banco Inter 2020, o programa São Paulo Se Importa, que cuida de causas sociais, mulher, síndrome de Down, a causa LGBT, que hoje foi homenageada pelo Twitter oficial do clube, implantação do SAP, que é um moderno sistema de gestão, uma solução ERP muito bem integrada, desenvolvimento de RH estratégico, que visa identificar potenciais talentos que trabalham dentro do clube, e a criação das superintendências de gestão de contratos, que foi feita a criação, que é liderada pelo Leonardo Serafim, né? É um órgão autônomo que tem a principal atribuição dentro do clube de desenvolver os contratos, dar autonomia para eles de providências, fazer os ajustes necessários para que sejam feitos com qualidade, segurança e economia. Rodrigo, então, desculpa. Esse grupo, Texas, só encerrando o raciocínio, ele é a porta depois do Raí do Alexandre Passos. Esses caras, o Texas vai explicar melhor, são os caras que fazem o beabá do português no papel. Eu só quero deixar claro que o pessoal que está lendo isso é do site do São Paulo, tá? Não é a gente que escreveu isso aí. Então, porque você lendo isso, parece que está tudo às mil maravilhas, né? E parece que essa gestão de contratos é independente. E parece que o seu doutor Leonardo Serafim dos Anjos é independente. Eu vou falar disso num slide só, mas que fique claro, tá, gente? É tudo muito bonito, mas essa que o Rodrigo começou muito bem, que eu adorei, isso aí foi o seguinte: essa é a mensagem que o São Paulo passa para a comunidade, para todo mundo. Depois nós vamos entrar na realidade, né? Rodrigo, desculpa, mas eu acho importante falar isso. E aí, assim, desenvolvimento da área social é muito dito pelo clube, a modernização do Morumbi é considerado um grande feito, e a concessão do Barra Funda até 2068 junto à prefeitura, né? Vamos em frente, Texas? Vamos. Outras coisas importantes que são milestones, né? É que há uma diretriz, foi dito hoje por um conselheiro, que é de 30%, mas pelo clube, na documentação, 50% dos atletas deveriam ser dirigidos ao pagamento de dívidas. Se mudou, o clube não alterou no site, tá? Eles contam como êxito, no relatório de 2018, êxito numa ação contra o Milton Cruz, que ele pedia aí 28 milhões e a condenação em primeira instância foi 250 mil. No relatório como uma vitória. Conta uma economia de 1,8 milhão de uma reclamação do Alexandre Borjola, lá, né? Não sei como é que pronuncia isso. Borjola, que reclamou vínculo empregatício, né? E perdeu. E comemoram também o acerto, o acordo feito com o Luiz Chulapa, né? O famoso Danone, que todo mundo ama, meteu o São Paulo no pau e recebeu a indenização de 600 mil, e esse é um acordo que foi feito recentemente. E não menos importante, um ponto marcante foi o Chapecó, que o Texas fala por diversas vezes, que entrou na justiça contra o próprio clube, num campeonato interno, e depois, por via do acaso, recolheu a ação, né? Retirou a ação. Rodrigo, e por fim, pois não? Fique claro aqui, tá? Ele foi nomeado diretor de futebol depois que ele tinha entrado com a ação.
Se você quer ser diretor de São Paulo, ou você entra com uma ação contra o clube, ou você rouba, que aí eles te colocam. Não estou acusando o seu Chapecó, mas tem outros por aí que a gente sabe, né? Então o cara processa o São Paulo por causa da arbitragem do futebol social. Mas que merda é essa? Desculpem o termo. Mas é do São Paulo, é só no São Paulo que existe isso, gente. E outra coisa rápida, o senhor Luiz Chulapa, que fica lá, São Paulo, tricolor. Hipocrisia, né? Não estou falando, não tô falando que não tenha que ir atrás dos seus direitos. Eu estou falando da hipocrisia. Desculpa, Rodrigo. Importante esse ponto. E, por fim, o último ato, de 10 de maio de 2019, o Dorival Júnior e os seus auxiliares, o filho e todo mundo, entrou na Justiça de São Paulo pedindo 1,4 milhões, que São Paulo quer pagar 1.250.000 e há divergências aí, e essa ação deve andar aí um longo caminho ainda, né? Então, são os pontos dessa gestão que pouca gente comenta, né? Vamos em frente, então. Bom, o custo de formação de atleta. A gente tem um pico em 2013, que eu acredito que é a base onde todo o Cotia, lá o Donato, recebe os maiores investimentos. E a gente tem uma média ano em torno de 22 milhões de reais, o que dá um custo de 1,8 milhão mês para a Cotia, né? Na formação desses atletas da base. E a gente tem um custo de atletas formados aí na faixa de 4 milhões ano. O que são esses atletas formados? São sub-23 que não servem para o profissional, não servem para a Cotia, estão aí disputando esses campeonatos sub-23 ou estão encostados no clube, mas que tem um contrato e esse contrato precisa ser respeitado. Então, nós já estamos pondo aí um custo aí de 59 milhões, de 5 milhões ano, já é com gente que não é inútil para nós, né? E temos também os valores a pagar a outras entidades esportivas. Aí nós temos aí 59 milhões de reais em 2018 registrado no balanço de atletas que o São Paulo contratou e provavelmente fez parcelamento de longo prazo. Nesse caso, o maior valor é o Maicon, o zagueiro Maicon, que São Paulo tem registrado no balanço uma pendência de pagamento de 36 milhões de reais. Barbaridade. Né? Dos 59, 41 milhões estão no circulante. Não está explícito se é do curto prazo ou longo prazo. Então, o que eu estou querendo dizer? O São Paulo provavelmente comprou o Maicon para pagar em 2, 3, 4, 5 anos, ou não pagou, ou está inadimplente, ou está cumprindo anualmente esse acordo, mas tem lá em aberto 59 milhões numa lista de jogadores que a gente não utiliza mais, né? E pode ser que essa dívida, estando no circulante a curto prazo, ela tenha que ser paga em 2019. Ou pode ser que seja no circulante a longo prazo, que vai ser 2019 e anos posteriores. A gente não tem como definir isso muito bem. Então, o que acontece? Você vai ver no material, nesse material nosso que é muito rico, que atletas, por exemplo, o Prato, a gente ainda deve para o Atlético Mineiro 5 milhões. Né? O Petros, a gente deve ainda para o Vitória 3 milhões. E aí vai, 4 milhões ali do Jean Paulo, né? Que é o Jean goleiro. Né? Então, o total disso aí é 59 milhões que a gente ainda tem. Em dezembro de 2018, a gente ainda tinha que pagar para os detentores do passe. Né? Não estou dizendo que está errado, que está atrasado nem nada, mas está lá como os clubes, como os credores junto ao São Paulo, e pode ser acordo de longo prazo, não tem nada errado nisso. O que está errado aí é que a maioria não joga no São Paulo mais. Certo? Podemos ir? Podemos ir. Bom, já mudei aqui. Quanto à participação, de participação de direito econômico, né? A gente tem aí atletas, Paulo Henrique Chagas Lima e o Ganso, né? A gente tem direito econômico a pagar para os empresários dele, da Dize, da Link Assessoria Esportiva, muita coisa para o Berlusconi, quase 9 milhões e meio para o Berlusconi. Aí tem... Não, Bertolucci. Bertolucci, rapidamente, o Bertolucci é aquele que tirou os cariotes do São Paulo, aquela baixaria, e o São Paulo continua fazendo negócio. O seu Juvenal de Ventos ganhou muitos cavalos, aquele Aras que ele tem lá, né? Que ele tinha, né? Finado, Deus o tenha.
Mas rapidamente, Rodrigo, teve gente no Twitter que eu coloquei aqui que brigou comigo, falou, não, isso aqui não tem nada a ver com intermediação. Não, tem tudo a ver com intermediação. Então, infelizmente, tem gente analfabeta. Então, tem gente analfabeta. Então, só para lembrar para os analfabetos que foram na minha conta pessoal do Twitter me encher o saco, vou ler, tá? Intermediações e participações de terceiros em direitos econômicos de atletas profissionais. É por aí, fala, não, mas tem clube, porque aí é a participação. Do clube do atleta. Isso. E quando você tem pessoa jurídica e pessoa física, é intermediação, porque só clube que pode ter direitos federativos dos jogadores. Desculpa, Rodrigo, quis fazer esse... Perfeito, perfeito. Muito bem colocado e oportuno. Então, sim, o São Paulo deve comissão para o PMSN Publicidade do União, 677 mil, mas deve, né? Deve pelo Centurion, pela LMG, enfim. É um número de 30 milhões de reais registrado no balanço, ou seja, o URSS foi se acertar com todo mundo, não sei como está negociado, se em vias de outra negociação vai pagar ou não, o fato é que existe uma pendência contratual ou não, em dia ou não, a gente não consegue diagnosticar, mas tem. No quesito instituição financeira, eu quis trazer aqui também pelo seguinte, São Paulo tem um monte de empréstimos aí concentrados no Banco Rendimento S.A., no Banco Safra e no Banco Bradesco, né? Então, tudo dívidas de curto prazo. O que o São Paulo fazia antes? Bem antes, São Paulo tinha dívida de longo prazo, que justifica pelos investimentos necessários ao Morumbi, aos CTs e tudo mais. Então, é como você, que está vendo o programa hoje, tivesse sua casa financiada. De repente, o São Paulo mantém essa casa financiada, ou você mantém essa casa financiada e começa a gastar mais do que o seu limite do cartão de crédito que você consegue pagar. Na linha do tempo, os empréstimos de longo prazo vão reduzindo e os de curto prazo vão aumentando. O que é isso? Fluxo de caixa negativo, né? Ou seja, o planejamento financeiro, a despesa, o custo está sendo maior do que a receita, está havendo desencaixe financeiro e o banco está indo buscar capital de giro. Está até registrado no balanço 41 milhões em 2018, quando foi fechado o balanço, de empréstimo de capital de giro, né? E conta garantida, o São Paulo está usando conta garantida e está negativa, né? Que é outro absurdo, está registrado em 2018. Então é importante colocar esse ponto para você entender o seguinte, a dívida de longo prazo é uma dívida normalmente fruto de investimento e de grandes passos que o clube dá. Quando é capital de giro, é planejamento financeiro inadequado, com o resultado em campo, comprometendo a fonte de receita. Isso vai ficar mais claro lá na frente. Pode passar, Texas. Peraí. Bom, gastos com negociações de atletas profissionais. Em 2018, foram 154 milhões de receita. Tá? Dessas, a gente pagou 17 milhões de intermediação. Só o Militão, a intermediação dele paga ao Bertolucci, que está registrado no balanço, vai ser de 8 milhões de reais, tá? Para uma negociação de 31 milhões de reais, que o clube teve de receita. Sobrou líquido 20 milhões de reais. Rodrigo. Ou seja, é 4 vezes a média do clube, em termos de intermediação, o Bertolucci recebeu. Pode falar. Rapidamente. Isso sem contar o assalto que fizeram em São Paulo, porque todo mundo sabe que o Real Madrid contratou o Militão. Vocês lembram, teve uma história aí, todo mundo pé da vida, o Militão não quer renovar com o São Paulo, e o São Paulo está se esforçando para renovar com o Militão. Gente, era tudo jogo de cena, do Militão, dessa diretoria do São Paulo. Vamos fingir que não teve acordo, que vai para o Porto por uma esmola, aí o Real Madrid paga o Porto, e a gente recebe propina depois? Isso é primário, isso é uma coisa que é tão mal feita, que é primário. São Paulo foi assaltado. O cara foi comprado pelo Real Madrid, usaram o Porto de laranja, meteram uma grana ali na Ilha da Madeira, que é paraíso fiscal, e o São Paulo recebeu 5 centavos. E o que é interessante,
O Militão não quis renovar o São Paulo. O São Paulo fez de tudo para renovar, mas ele não quis. Mercenário do Militão. O São Paulo se esforçou tanto. Todo mundo levou dinheiro aí. E tem uma que não, que foi roubado por esses ladrões. E tem uma diferença, Texas, que pouca gente que olhou esse relatório percebeu. O Raí entra em 1º de dezembro de 2017. Nesse dia, o São Paulo tinha vendido 180 milhões de reais em jogadores e pago 11 milhões de intermediação. Ele assume, negocia 2018 inteiro, o São Paulo vende menos, vende 154 milhões. Em contrapartida, paga 18 milhões de reais, quase 17 milhões e meio de intermediação. Vê a mudança que tem aí só para o Berlusconi, Bertolucci, desculpa, é 8 milhões de reais. Né? Então fica muito evidente isso na prestação de contas do clube. Pode ir em frente, Texas. Isso é caso de polícia. Sabe por que o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo não fazem nada? Antigamente, era um negócio de aeroleco, benesses, acesso a vestiário, camisas, canecas, brindes. Parece que ficou mais sofisticada a coisa, viu? O conselho já não está tão fácil assim Ah, não. Só viagem, né? São Paulo é um antro. São Paulo é o Congresso Nacional. O São Paulo é a política brasileira piorada. Pode ir, Texas. Falando nisso, vejam a barbaridade. Eu vou ler. Então, no balanço de 2018, houve o parecer do Conselho Fiscal. O Rodrigo pode explicar melhor, mas qualquer empresa SA, por exemplo, né, empresa séria, precisa do parecer do Conselho Fiscal baseado no relatório da auditoria. Então, o Conselho Fiscal de São Paulo, vale lembrar aqui quem são os ilustres membros do Conselho Fiscal, tá? Rapidamente aqui. O presidente é o senhor Vinícius de Medeiros Cardoso Leite, Milton José Neves Júnior, vice-presidente, Wanderson Martins Rocha, o secretário, os membros efetivos, Milton José Neves Júnior, José Edgar Galvão Machado, que foi gerente jurídico de São Paulo, Leandro Alvarenga Miranda, Vinícius de Medeiros Cardoso Leite, Wanderson Martins Rocha, suplentes, José Carlos da Costa Moretti, Juvenal Rodrigues Amaral, Manuel Teixeira e Rodrigo Sérvulo da Cunha Vieira Rios. Importante falar esses nomes para o pessoal saber quem é. Então, voltando aqui, né? O que aconteceu? Então, o que escreveu o brilhante Conselho Fiscal de São Paulo? Parecer sem ressalvas, baseado no parecer sem ressalvas da auditoria independente, pois o Rodrigo vai falar de quem que é essa auditoria independente. O mundo inteiro, o Rodrigo conhece a parte financeira, você tem Deloitte, KPMG, Accenture, são as 3 maiores, né, Rodrigo? As 3 maiores. Essa consultoria do São Paulo, esses auditores eu nunca ouvi falar na vida. Parece que são globais, mas eu nunca ouvi falar na vida. Enfim, então, essa auditoria independente falou que não tinha nada de errado, nenhuma irregularidade contábil. Mas aí eles falaram, não foram... Aí o conselho falou, olha, apesar do parecer dizer que não houve nenhuma irregularidade, não foram apresentados todos os documentos solicitados. Então, o cara está dando um parecer sem ter visto os documentos, o que impediu a conferência integral dos valores lançados. Quebra de receitas da instituição e aumento da dívida bancária, ao contrário das mentiras que falam por aí, né? Porque o seu Fernando Barros e Silva, filho do Leco, trabalha na revista Piauí, cujo dono é o Salles, né? Família Salles, que é dona do Botafogo, por isso um monte de negociações, a imprensa ajuda essa diretoria. Tá? Então, está dizendo aqui, eles não olharam os contratos porque ninguém deixou. Aí aumentou a dívida bancária. E aí, falando assim, bom, por que aumentou? Por causa do gasto do departamento de futebol, principalmente com parâmetros para intermediação de atletas. Isso está escrito aqui, numa invenção, tá? Então é o seguinte, não tinha documento, mas a gente viu que não tinha parâmetro. E por quê? Se tivesse ética no São Paulo, políticas de gestão e governança, como nós falamos no nosso programa de SA, com parâmetros objetivos e claros,
principalmente no que tange ao pagamento e intermediação de agentes de compra e venda, não haveria tanto prejuízo, a receita seria aumentada. Tá? Deixa eu só complementar um negócio aqui. Isso aí, pessoal, quem está vendo a gente essa hora, é o maior esquema de cara de pau do planeta. Eu vou explicar por quê. Ele registra que não teve ressalva da auditoria independente, só que ele diz que nem todos os documentos foram apresentados. Ele fala que não tem parâmetro que demonstre a intermediação do atleta. Ele sugere, para limpar o rabo dele, o Conselho Fiscal sugere que aplique-se política de governança e que o clube diz que essas políticas já existem no seu site. E aí eles vêm, nós, membros do Conselho Fiscal, demos o ok, mas a gente sugere que o Conselho Deliberativo de São Paulo bata o Marcelo, ou seja, a diretoria jogou para o Conselho Fiscal, que jogou para o Conselho Deliberativo e ninguém fez nada. Então. E o cara assinou uma porra dessa, desculpa o termo, o cara assinou uma porra dessa, é um ignorante, porque ele tem uma responsabilidade civil como membro do Conselho Fiscal. Ele responde criminalmente pelo que ele assina. Então, o cara é tão ignorante que ele assinou um negócio achando que ele tira o corpo fora, botando essa frase aí no fim, e ele não tira. Esse é o nível de pessoas que estão no São Paulo Futebol Clube hoje. Rodrigo, eu gostaria muito que fosse incompetência, que fosse ignorância, mas não é. Alguém que escreve uma coisa dessa nessa cara, porque é o seguinte, o estatuto fala, isso vai da diretoria, ou parecer da auditoria, perdão, e para o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal tem que aprovar, mas eles são tão covardes que eles falam, não, podem ser submetidos à aprovação do Conselho. Então, basicamente, você está falando aqui, a gente não viu os documentos, São Paulo não tem nenhuma política de governança corporativa, não tem parâmetro para pagar, mas a gente aprova. Cadê? Vocês não têm vergonha na cara. Vocês são corruptos. Eu falo aqui, são corruptos. Como é que você escreve uma merda dessa? Cadê? Se não deram acesso aos documentos, vocês já ouviram falar em mandado de segurança? Já ouviram falar em poder judiciário? Como é que... Se alguém faz isso, Rodrigo, quero a sua opinião. Se alguém faz isso, se algum conselho fiscal faz isso numa SA, o cara tá preso, tá na cadeia. Cadeia! Isso não existe. O cara se nega a assinar pela responsabilidade civil que ele tem. Ele é responsável pelos atos que ele aprova. Ele está dando a chancela para um negócio que está nebuloso. Sabe, assim, é inacreditável do ponto de vista de quem está hoje no mercado, como a gente está no mercado, alguém fazer uma aberração dessa de chancelar um documento desse. Mas, Texas, comenta aí a política de contratos. Eu coloquei política entre aspas, né? Porque eu li, tem lá. Vocês eu recomendo, entrem no site do São Paulo e vão lá no clube e vão transparências, vocês vão dar muita risada com as coisas que tem uma política lá, um papel timbrado do departamento jurídico, cujo muito bem remunerado, Leonardo Serafim dos Anjos. Olha como é que é a política. O contrato vem para o jurídico com a documentação. A documentação é CPF, desculpa, CPF não, CNPJ, quem são os sócios. E aí ele analisa a documentação jurídica e fornece parecer favorável e desfavorável para a assinatura do instrumento. Mas isso sabe o que é, gente? O cara olha lá, bom, o CNPJ é esse, o sócio é esse, tudo bem. Eles não fazem uma busca. Eles não tem nenhum, eu procurei em tudo que é lugar, não tem no estatuto, uma busca de conflito de interesse. O São Paulo não tem código de ética, o São Paulo não tem código de conduta. Mas aprovaram no estatuto que conselheiro não pode prestar serviço para o clube. Eu tenho um terreno para vender ali perto do Rodrigo, no litoral mineiro, para vocês que acreditam nisso, que acreditam no Conselho Deliberativo do São Paulo, tá? Então, essa é uma palhaçada. Chega no jurídico, o jurídico assina, vai para o presidente, e o presidente assina. Só depois que vai para o financeiro. Mas olha, qualquer empresa do mundo, tá? Esse contrato vai
primeiro pro financeiro, junto com o jurídico, o presidente é o último. Olha o absurdo, Rodrigo, pelo amor de Deus. Se existe uma coisa dessa numa empresa séria, não estou nem falando de SA, capital aberto, estou falando de limitado. Pode ser limitado. É? Então, isso assim, eu vou rapidamente, eu vou passar a próxima, rapidamente eu vou lembrar de uma história aqui. O São Paulo, em 1998, a Adidas ela era fornecedora de material de São Paulo, material esportivo. Foi um contrato de 97. Naquela época, quem lembra, o Rodrigo deve lembrar, o Fábio deve lembrar, a Adidas deu um dinheiro, investiu no São Paulo, para o São Paulo contratar jogadores. Vieram o Valdir Bigodinho, o Adriano, aquele meia, e talvez eu tenha esquecido de mais alguém, que a Adidas deu 2 milhões de dólares para o São Paulo. No finalzinho do contrato, quando o contrato estava expirando, vencendo, houve, a Adidas, não sei como, arrumou uma alteração desse contrato do São Paulo para dizer, olha, aqueles 2 milhões de dólares que a gente deu para vocês lá, foi uma antecipação de despesa ou de royalties que a gente vai pagar para vocês. São Paulo perdeu. E aí, como é que foi? Quem assinou esse contrato? O finado ex-desembargador José Francisco de Assis Vasconcelos Pereira da Silva, cujo é o grande ídolo do Nando. Abraço, Nando. E ele assinou lá. Quando foi perguntado, foi um escândalo na época de São Paulo. Quando foi perguntado, mas como é que o senhor assinou isso? Não, mas eu vi aqui, o que o jurídico faz é ver se as partes são lícitas, se o objeto do contrato é lícito. Por exemplo, eu estou vendendo serviços sexuais de alguém, o objeto do contrato seria ilícito, e se as partes são competentes a contratar. Por exemplo, o cara que assina esse contrato pela empresa aqui, ele não tem uma procuração ou ele não é representante da grande empresa. Se o São Paulo deu 2 milhões de dólares para a Adidas, e o cara tem a cara de pau de falar isso. E essa é a política do São Paulo até hoje. É isso, o São Paulo está entregue na mão dessa gente. Rodrigo, desculpa, o sangue sobe porque é inacreditável. Vamos lá. Normal. Aqui que fica mais interessante, galera. O São Paulo de 2011 a 2018, está demonstrado aí, ele tem lucros muito baixos. E em 2014 e 2015, ele tem prejuízos expressivos. Só que, de 2014 a 2018, a gente vende 605 milhões em jogador. De 2003 a 2018, foi 1,08 bilhão de reais. O São Paulo é o primeiro clube da América do Sul a vender em quantidade e o segundo a vender em valor no século. Tudo bem que o século tem só 19 anos. A gente fica atrás só do River Plate da Argentina, que em valor, apenas em valor, não em quantidade, vendeu mais que a gente. E a evolução do São Paulo sai de 2011 para 226, pula para 2018 para 424 milhões de reais, que é o que está apontado no balanço. Desses, 155 milhões são transferência de jogadores em 2018, 135 milhões de direito de TV. E aí vem 34 milhões no amador, 31 bilheteria, patrocínio 23, estádio 21, marca 9, sócio torcedor 9, outras 7. É o que compõe esses 424 milhões de reais. E no próximo slide isso vai ficar muito mais claro para vocês. Então, Rodrigo, torcedor, o que aconteceu? Antes de eu mudar de slide, a bilheteria, o faturamento é 31 milhões de reais em 2018. Não é isso? O Astros, já falei isso no último programa, mas eu vou repetir. A bilheteria do Astros no ano passado foi 136 milhões de dólares. Só para deixar, para vocês sentirem a diferença. Então, e aí, gente, o que é preocupante, que vocês vão entender o pulo do gato. Olhando os números do São Paulo, é impossível autossustentar sem vender pelo menos um jogador de 150 milhões por ano. Por quê? Historicamente, 68% da receita do São Paulo está concentrado em duas rubricas. Direitos de TV, com 32%, e transferência de jogador de 36%. Nos últimos 5 anos, é a média. Sócio-torcedor é 2% do faturamento. E aí nós temos uma pegada de marketing que isso podia mudar, porque eu vou explicar rubrica a rubrica.
Estádio é 5% da receita dos 424 milhões, é de locação do Morumbi. Licenciamento da marca é 2%, patrocínio é 5%, bilheteria 7%, social e amador 8%. O que acontece aqui? O clube depende de ter cota de TV para receber todo ano e depende exclusivamente de vender jogador todo ano, senão ele não se autossustenta. O que você tem que fazer? O que uma empresa saudável e inteligente faz? Ela pulveriza essa receita. Ela cresce nas outras rubricas, licenciamento, sócio-torcedor, social e amador, patrocínio, para poder diminuir esse grau de dependência. Por quê? Se eu antecipo direito TV 2019, o que eu faço, gente? O que eu faço em 2020 se eu antecipei o de 2020? O que eu faço se eu não vendo jogador? Hoje o São Paulo não vendeu ninguém até hoje. Então, a gente está começando a ver o sinal da guerra aí. Então, é muito concentrado nessas duas rubricas. E aí, se o São Paulo está assim, imaginem vocês, aí vocês vão entender, todos vão entender, por que o futebol no Brasil está quebrado. Porque o São Paulo segue a média dessa porcaria. Acima do São Paulo, aí, esse monte de time quebrado aí, provavelmente está o Palmeiras e o que tem patrocinador, né? E também tem uma situação financeira só do Palmeiras bem complicada, e o Flamengo tem uma dívida grande, mas tem fluxo de caixa positivo e tem receita de outras rubricas também. Então, o futebol brasileiro está quebrado por causa disso. Não souberam trabalhar as outras rubricas e vivem de direito de TV e não tem a transferência de jogador que o São Paulo tem. Nenhum clube no Brasil vende igual o São Paulo. E qual que é a participação do futebol na receita? 73% da receita do São Paulo é investido no futebol. 28% é para o resto, é para o social, é para o gramado lá da piscina, é para as outras coisas. Mas 73% é o que é investido. Ou seja, as melhores práticas do mercado apontam que, no máximo, 70% da receita total pode ser comprometido. São Paulo está gastando 100% da receita que tem. Ele orça em cima do que ele está gastando. E aí, o que acontece? O dinheiro está sendo gasto, é muito mal gasto, né? E não está no clube social, não é o clube social que está engolindo a receita do São Paulo, é o próprio futebol que estão rasgando o dinheiro que está engolindo. Esse gráfico mostra que, assim, de tudo que o clube recebe, a cada R$10, 7 é colocado no futebol. Então, o clube social hoje, ele não é o responsável. Quem é sócio do clube social, que está no Conselho Fiscal, é sim responsável. Não estão tirando o dinheiro do futebol para jogar no social. Rodrigo, né? Oi. Rapidamente, desculpa. O clube social é uma coisa, para mim, que é o maior problema, um dos maiores problemas de São Paulo, porque são esses sócios que elegem esses vagabundos que estão aí no São Paulo, né? Toda vez que tem enchente, apesar dessa receita aí, vai tudo por água abaixo, o São Paulo tem que cobrir aquilo, né? Então o Clube Social de São Paulo tem um problema bem maior do que a questão financeira, obviamente, que a questão... eles causam um problema por elegerem essa gente aí, porque quem não sabe, o São Paulo tem no mínimo 40% dos sócios não são são paulinos. Rapidamente, sobre essa torta aí, essa pizza, em todos os sentidos, que você colocou brilhantemente aqui na apresentação, quando a gente fala em direitos de TV de 32%, isso inclui premiação. Então, o São Paulo, você falou, ele orça. Por que o São Paulo está quebrado esse ano? Porque eles achavam que, no mínimo, chega a esta fase de grupo da Libertadores. Que, no mínimo, nas quartas de finais da Copa do Brasil. Então, eles planejaram e contrataram baseado nisso. E ninguém pensou, e se der errado? E se der errado? Aí você vê o São Paulo com uma das maiores marcas do mundo, 5% de receita de patrocínio. 5% de estádio. Estádio são as concessões, são aqueles puxadinhos que tem lá. 2% de licenciamento da marca. Isso não existe. Não existe o que está acontecendo com o São Paulo. Então, e tem outra coisa rapidinho, né? O São Paulo falaram aí que, não, teve essa nova iluminação,
e o novo telão que vão fazer para a Copa América, para a Conmebol e para a CBF, que roubam o São Paulo todos os jogos, enfim, todo mundo sabe. Mas teve uma parceria com a Samsung. Eu não sei se vocês ouviram falar, mas saiu na mídia aí, que não vai custar nada para o São Paulo. Saiu aí, não sei se é verdade, estou repassando que saiu no Twitter, que custou 5 milhões para o São Paulo. O São Paulo não tem dinheiro para pagar salário de jogador, não que eles mereçam, mas é uma obrigação, né? E gasta 5 milhões e põe a porra do telão embaixo do setor. Então você vai olhar para o telão, você queima a retina, a córnea, tudo mais. Mas é genial. Torraram dinheiro para agradar as instituições que roubam São Paulo todo santo dia para construir uma merda. Me desculpem mais uma vez. É impossível não falar para para descrever esses caras. Rodrigo, desculpa. Pode avançar, Max. Então, a evolução da dívida, ela começa lá em 158 milhões em 2011, ela sai do juvenal em quase 340 milhões, tem um pico de 359 milhões em 2015, e ela atinge em 2018 o menor patamar, que é o patamar de 2013, né? Só que ele encerra o exercício de 2018 com uma dívida de 200 milhões de reais. Essa dívida, tributariamente, são 73 milhões. Então, o que eu quero explicar com isso? Esses 73 milhões são dívidas gerenciáveis. Está financiado, provavelmente com o governo federal, governo estadual. É só pagar ali o carnezinho todo mês, 60 anos, 30 anos, 5 anos, não sei qual o prazo que foi negociado, não tem grandes problemas. A trabalhista, ela deve estar no decurso aí de ação transitada em julgado, com dívida parcelada, né, com acordo na justiça em X vezes, mas a preocupante é a financeira, que em 2018 fechou aí na casa de 106 milhões de reais, com os juros bancários que a gente tem. Então, assim, desse montante, 50% é o que realmente, efetivamente preocupa, e preocupa muito. E isso está sendo um empréstimo de maio e um empréstimo que vai ser aprovado em julho também, né? Então, assim, o que o Conselho Deliberativo, ele aprovou o orçamento do clube de 2019. Qual foi a proposta do brilhante diretor financeiro de São Paulo? Ele estimou que a nossa receita seria de 471 milhões de reais e estimou que a nossa despesa seria 470 milhões de reais. 1 milhão de reais de superávit em 12 meses. Pois bem, o que isso significa, Rodrigo? Significa que ele falou para o Raí, pode gastar 50 milhões, a gente vai ter um superávit de 1 milhão, só que eu estou contando para vocês o seguinte, eu vou contar com a renda de São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil, na semifinal de Libertadores, e o número é esse, 471 milhões. E vamos jogar 470 milhões? E aí eu não entendo que conta absurda foi essa que ele fez para ter 1 milhão de superávit num orçamento monstruoso desse. É prever que vai gastar mais e vai gastar muito. É para não sobrar mesmo quando o cara orça isso. Ele meteu gordura, porque isso não existe. Se você tem um histórico de 7, anterior de 15, você prevê 1. E aí o que ele faz com isso para o torcedor entender? Quando eu digo que o meu orçamento é de 471 milhões de reais e eu sei que, historicamente, eu preciso de 35% oriundo da venda de atleta, significa, na prática, o seguinte, a conta é, para 471 milhões de reais de orçamento de receita, eu tenho 35% de histórico de venda de jogador, significa que eu contei no meu orçamento que 164 milhões vão vir na venda de algum atleta. Eu vou abater o Militão, que nós vamos pegar 29 milhões. Nós temos que correr até dezembro atrás de 135 milhões, 850 mil, para fazer uma conta assim bem exata, é o que a gente tem que correr até o final do ano. E aí o clube começa a sinalizar por esse orçamento mal feito. Como é que ele sinaliza? Ele foi agora em maio, pegou lá 10 milhões do BMG, botou o contrato que ele vai receber da Globo como garantia, foi lá no Banco Tricuri, pegou mais 10 milhões, ele pegou a receita sobre a participação no Campeonato Paulista que ele ia receber, garantiu a operação, foi no Banco Rendimento, pegou 13 milhões de reais, garantia o pagamento que ele vai receber das dívidas e mensalidade que os associados vão pagar,
deixou lá de garantia e fez uma operação de 3 e uma de 1, que dá um total de 4 milhões para o Banco Safra, de contrato de cartão de crédito para garantir esse empréstimo, ou seja, de recebíveis do clube social ali que alguém vai pagar no cartão de crédito. Então, o que acontece aí, gente? Está explícito que ou o clube vende um atleta de 135 milhões de reais, ou ele vai ter que ir a banco buscar capital para tirar esse fluxo de caixa negativo, que é oriundo do Raí, o diretor financeiro, não terem conversado e combinado a regra do jogo. Ó, eu vou botar no orçamento que você vai botar esse time na quarta de final, mas então você me dá um orçamento melhor. Ou não vamos apostar num jardim, ou seja, uma total falta de cognição, falta de conversar. Pode falar, Texas. Então, uma das coisas que são assustadoras aqui. Ele colocou lá como garantia mensalidade paga pelos associados. Será que eles nunca ouviram falar de uma palavra chamada inadimplência? Mas como é que pode isso, gente? Você baseia um planejamento financeiro, um orçamento, numa incerteza. Rodrigo, para onde que vai um diretor financeiro? Não é pra... Onde que vai parar o diretor financeiro? Tinha que demitir os dois. Então, mas é uma barbaridade. Você baseia... Rodrigo, o pessoal nunca ouviu falar de SOX, Sarbanes-Oxley. Eu sei que é uma coisa complicada. Qualquer empresa que tem ação na bolsa, você jamais poderia fazer uma coisa dessas. Você tem que planejar o seu orçamento em recebíveis concretos, não em pagamento que vai acontecer, que não vai. Rodrigo, você conhece muito melhor que eu o SOX, mas é inacreditável. Só fazendo um adendo, Texas. Veja bem, uma coisa que você me fez lembrar. O clube em 2017, em 2017, 2018 e em 2019, ele contava com receber no dia X a parcela de pagamento do atleta vendido no tal Y. Por exemplo, Araújo. Nós vamos pagar uma em maio de 2018 e um exemplo, está em julho de 2019. Não pagaram. O cara meteu no orçamento, não pagou. E esse ano meteu de novo e não pagou de novo. E o que acontece com o fluxo de caixa nessa hora? A despesa você tem e a receita não entrou. Você fica negativo, você para de pagar a folha, você tem time insatisfeito, funcionário insatisfeito, vai na imprensa. O que o dirigente incompetente faz? Ele vai no banco buscar o quê? Fluxo de caixa. Ele usa do que ele tem de lastro, que são contratos com promessa de pagamento futuro, e leiloa isso lá, meu irmão. Paga a taxa que ia ceder, engole a taxa que ia enfiar, até apesar que no balanço está registrado lá 1,16, a taxa média lá, né? É uma taxa considerada boa, né? Mas, enfim, você está contando com o ovo no botão da galinha. E aí vem importante, a receita caiu em 2018. Rapidinho. Tudo isso acontece por seu pássaro, que cuida do futebol, seu Leonardo Serafim dos Anjos. Acho que eles nunca ouviram falar de um termo chamado garantia bancária. Quando você faz uma previsão dessa, um orçamento baseado em receitas futuras, em contrato de venda de jogador, você, com um clube como o Lille, que é um Novo Horizontino da França, e você não pedir garantia bancária, e você vai lá e levanta empréstimo, e você vai lá e faz um orçamento baseado de receitas baseado nisso, mínimo que você é incompetente. É um absurdo, né, Rodrigo? Não existe garantia bancária em nenhum contrato do São Paulo. E aí, Texas, volta um pouquinho o slide para aquele dos resultados, por favor. Mais uma. Se vocês pegarem todos os resultados aí, né, somar os 100, 170 milhões negativo, pode ir lá para o slide padrão atual. Qual que é o resultado disso, gente? A receita caiu 11,40 se você comparar 2017 com 2018, tá? Ou seja, o clube vendeu menos jogador. As receitas de patrocínio, que em 2017 eram 57 milhões, rifaram no Banco Inter, o nosso contrato, ele caiu para 23 milhões. 59% de queda. Que absurdo. Ou seja, já era ruim, conseguiram piorar.
a situação. Custo para o futebol caiu 13%. Ou seja, era 86%. O melhor para o clube é ter custo de futebol até 70% da receita, para você ter reserva. Você fazer, vamos dizer assim, criar o colchão para fazer investimento. Para não fazer uso de recurso de terceiro. Se você pegar a receita dos últimos 8 anos, o déficit superávit dos últimos 8 anos, São Paulo está deficitado 125 milhões de reais. Direitos de TV cresceu 8% pela valorização que teve do Campeonato Brasileiro, que essa é uma discussão que teve há algum tempo atrás, que os clubes deram um grito. A receita do Clube Social segue no balanço registrado, comparado a 2017, estagnada. A bilheteria cresceu, porque o primeiro semestre do ano passado corroborou muito com isso, o time do Aguirre. A do Morumbi caiu 16%. Licenciamento da marca caiu 30%. Absurdo. E o sócio torcedor caiu 18%. Por que isso caiu, Texas? Eu te dou uma bala se você adivinhar por que todos os indicadores caíram. Porque o clube dentro de campo só perde. Quando você perde, a sua marca desvaloriza, erosão de marca. E associado a tudo isso, você tem uma diretoria que todo mundo sabe que é corrupta, um time que perde, que não ganha de ninguém, não ganha nada. O que o patrocinador faz? Ele chega como esmal. São Paulo está com o Pires na mão, todo mundo sabe. Vão vender o Antony por um valor muito mais menor do que a multa, os que acham que não vão depositar a multa. Então, o resultado dentro de campo influi em tudo isso. E aí, quando você olha no planejamento lá do orçamento, você vai ver que tem lá contando com direito de TV e com venda de jogador. Se eu não tiver um jogador para vender, ou se eu tiver recebido a cota de TV, como dizem aí, fudeu feio. Eu não sei o que eles vão fazer no segundo semestre, tá? Não tenho a menor ideia, mas ou vão ter que ir a banco pedir e aumentar a dívida, né, o nível de endividamento, ou vão ter que vender alguém. E olha, se for o Lisieiro, só ele não paga. Vai precisar pelo menos do Antoninho inteiro para cobrir aí esse déficit, que era de 120 milhões, né? Mas agora que esses empréstimos aí tem que ser feito um recálculo aí, mas vai estar em torno aí de 135, 140 milhões de reais. Pode passar, Tess. Bom, vamos falar agora do elenco de 2018, né? Eu fiz um overview de quem saiu e de quem chegou. Então, em 2019, o Raí trouxe 12 reforços. Apenas o Everton joga sempre. O Rojas estava lesionado. Desses, 3 não estão mais no clube em 2019. E se você olhar quem que ele trouxe, né? O Hudson retornou, não é? Mas o Jean é reserva. O Diego Souza vazou. O Anderson Martins é reserva. O Nené é reserva. O Valdívia já saiu, o Regis já saiu, o Gonzalo está no doping, né? O Everton e o Rojas são titulares, o Bruno Pérez é reserva e o Everton Felipe é reserva. Que investimento bestial, né? Que investimento bestial foi esse? Já em 2000... Sabe como é que a gente entende o critério desse investimento? É olhando quais foram os empresários que fizeram essas transações, a intermediação dessas transações. É a única explicação que eu vejo. Em 2019, Texas, põe aí para nós, em 2019 o Raí trouxe 11 reforços até o dia de hoje. 5 são titulares ou não estão titulares porque estão lesionados. Outros 6 são reservas, inclusive o Biro, que já foi embora. Né? Então está na lista Igor Vinícius, o Léo, o Volpe Hernandes, o Biro, que já foi embora, o Williams, o Pato, o Tchê, o Vitor Bueno e o Calazans. Certo? Então, foram, no total aí, deu quanto? 11 mais... Quanto foi 2018? 23 reforços, a gente tem 6 titulares. Que barbaridade. E você considerou o Everton como que o Everton... considerei o Everton como titular, porque senão seriam 5, né? E o que acontece se é um clube sério, gente? Um cara que aponta uma conta dessa? Ele está na rua. Se você olha o resultado financeiro,
que é o que exprime a gestão de um clube, são duas coisas que exprimem a competência de gestão num clube. O resultado dentro do campo, que premia, e o resultado fora do campo, que é a governança e a gestão eficiente. Nós não temos as duas coisas. E o que é mais interessante, que hoje eu falei com os meninos no Cúpula, pode voltar um pouquinho aí, Texas? Eu falei hoje no Cúpula o seguinte, tem 3 tipos de erros em gestão. Primeiro, você investir naquilo que você sabe com quase certeza que vai dar errado. Você investir num produto confiando que o mercado vai absorver e ele não vai absorver, porque demanda muito tempo e você não pode ter esse tempo, ou você não tem o retorno desse investimento. Você confia no produto, ele cria maturação e ele não performa. O São Paulo tem 3 exemplos, tem os 3 na sua gestão. No Jean, ele contratou, que é no curto prazo, mas é um cara de longo prazo, então foi um dinheiro mal gasto, né? Você pega o menino que a gente trouxe, o Diego Souza, todo mundo sabia que não ia dar errado. São Paulo foi, trouxe ele, rasgou o dinheiro. E o Trellis é o terceiro exemplo. Você traz sabendo que vai dar errado. E a gente gastou uma bala nele. Então, isso é uma fábrica de rasgar dinheiro. É uma fábrica de ineficiência de gestão. Pode passar agora, Dex, por favor. E eu volto ao meu ponto, que infelizmente, o único critério que a diretoria de São Paulo não é só essa, há muito tempo, o único critério que existe para a diretoria de São Paulo para contratar ou vender jogador é quanto dinheiro eles vão levar por fora, quanto dinheiro que o empresário vai pagar para eles de propina. É o critério. Os resultados do campo mostram isso. Como é que pode, isso não foi o Raí, contratar o Jonathan Gomes? Como não existe isso? E aí, gente, o que acontece? A gente tem a obrigação de sair desse momento. E como é que a gente tem que fazer para sair desse momento? É essa visão que eu estou tentando mostrar para vocês. É começar nesta janela que nós estamos vivendo ela hoje, a grande virada. Por quê? Essa janela do futebol brasileiro vai de janeiro a dezembro. As oportunidades, elas começam em dezembro até abril, que é quando fecha a janela do Campeonato Paulista e tudo, e a janela do meio do ano, que acontece em junho e julho. No mercado nacional, a gente consegue fazer o quê? Trocar com um clube, que só pode pegar atleta que não cumpriu 7 jogos, não disputou competição sul-americana. Normalmente, esses atletas estão lesionados ou em litígio com o clube. Então, são raros os casos que a gente consegue trazer no mercado nacional. As trocas são muito difíceis pela diferença de valor e quem vai dar a diferença. Temos a dificuldade financeira e a esportiva, que é a questão da rivalidade. Eu não quero reforçar o Flamengo, eu não quero reforçar o São Paulo. Então, a janela do mercado nacional, que é a que fica aberta por mais tempo, ela é uma janela muito difícil de você aproveitar ela. Porque hoje você não consegue mais ir lá no Goiás e tapear o Goiás, trazer aquela barcada de jogador para de banana. Isso não existe mais. Não. O que te sobra? O mercado internacional. Os atletas têm alto custo de aquisição, alto salário, ambos. O risco de repatriação é grande, porque às vezes vem um cara com histórico de lesão ou com a idade que compromete o desempenho do cara no campo. Ou o cara que não vingou lá fora e está em baixa performance. Ou canhete. Um canhete da vida, por exemplo, que ou jogadores que saíram bem do Brasil, não jogaram nada lá fora, e é o jogador de uma temporada só. E, Rodrigo, infelizmente, para o São Paulo, o Fábio Melo e o Eduardo Uran não tem muitos atletas no mercado sul-americano que representam, né? Então, como não tem esses dois aí que mandam no São Paulo, e o seu Alexandre Pássaro é amigo deles, então complica. O mercado sul-americano é um mercado mais barato, até pela questão de valorização da moeda e da economia brasileira comparado com as outras, mas Fábio Melo, o Eduardo Uran e o Pássaro não deixam. E aí, Texas, vem aqui o que o seu pai fala sempre: o cara que está bem lá fora, ele não volta. A chance de retorno é praticamente nula. Então o que acontece? Volta um pouquinho, Texas, por favor. E aí, o que acontece?
a maior chance de retorno dele é junho e julho, porque a janela lá é meio do ano, termina a temporada, porque os clubes dificilmente um atleta sendo aproveitado, ele volta no meio de uma temporada, ele volta no fim da temporada. Meio de temporada volta quem eles estão expurgando de lá porque deu trabalho. Então, ou é um vagabundo ou é um cara machucado. E no mercado sul-americano a gente tem ótimas oportunidades. Precisa ter competência para identificar. E identificar antes, porque se o mercado europeu identificar primeiro, leva. Tem maior poder de barganha, tem dinheiro. Então, para passar para o próximo nível, essa janela é fundamental para a grande virada financeira e esportiva. Por quê? Pode passar. E rapidinho, né? E por favor, qualquer lugar que forem contratar os jogadores de São Paulo, faça um exame toxicológico, né? Carneiro, caninha, faça um examezinho de sangue. Coisa básica, né? Qualquer empresa que você contrata, a CLT exige um exame de admissão, né? Façam um mínimo, tá? Não pode, enfim, Rodrigo. E aí, assim, como é que foi o balanço do nosso primeiro semestre? Para poder repensar o segundo semestre. São Paulo tem baixa performance dentro do campo, 3 técnicos, porque o Mancini foi um terceiro, né? Contratação mal feita que causou prejuízo, fizeram de cotear a base do trabalho, falta gestão dentro do campo, fora do campo, dentro do vestiário. Faltou a gente pôr aí. Fomos eliminados precocemente, o brasileiro é a única competição que a gente tem para o segundo semestre, então a oportunidade de virar é assim. Seguidos erros de arbitragem, seguidos problemas de lesão e condicionamento físico abaixo da crítica. Esse foi o resumo do nosso primeiro semestre, com 25 gols e 30 lesões no campeonato. O que deveria ser feito nesses 20 dias da Copa América que eu espero que esteja sendo feito? Recuperando os lesionados, o São Pablo e o São Rojas não tem chance de retornar nas primeiras partidas do brasileiro, já são desfalques certos. Necessidade de recuperar a condição física, tem que fazer um trabalho na condição de arbitragem da CBF, tem que criar a consciência de, nesta janela, qualificar o elenco pensando em 2020. É qualidade e não quantidade. Exato. Porque essa janela, gente, é a base do primeiro semestre de 2020. Porque nós vamos avaliar esse grupo, montar uma espinha dorsal, vamos chegar lá em dezembro, olhar para esse elenco e falar assim, nós jogamos, corremos e contratamos. Onde é que a gente vai pontualmente resolver o problema já pensando na Libertadores? Então é agora, não dá para você chegar em janeiro e montar o elenco da Libertadores. É muito dinheiro, nós não estamos tendo dinheiro. E a situação financeira em dezembro, se não for corrigida com a venda de nenhum atleta, vai ser pior. Então, não adianta a gente falar, a gente vê que tem um potencial para ser G4. Pega a Libertadores, mas vai levar trolha de novo. Porque é agora que você monta. O que tem que fazer no segundo semestre? Pode voltar. G4, no mínimo, é obrigação para esse grupo. Tem que criar uma espinha dorsal para que alcançou a vaga, o clube possa fazer o mínimo investimento lá em dezembro. Faz agora, consolida o grupo e só complementa. Né? Você tem que consolidar os garotos da base até dezembro. Quem que fica até 2020? Define um plano de carreira. Ó, esse serve, esses 3 não servem, manda para o Sub-23, o Portimonte lá de Portugal. É Portimonte, Texas? Portimonense, que é o sócio de alguns dirigentes do São Paulo, desde a época do Jornal Juventus, que tem lá um paraíso fiscal da Ilha da Madeira, que é onde se lava dinheiro. Então eles mandam todo mundo para lá. E observar os atletas de outros clubes. Ir nesses times pequenos, Série D, CB, e observar o atleta, puxar a ficha corrida, ver se tem potencial mesmo, né? E trazer esses caras antes que outros clubes enxerguem. Então tem que fazer um trabalho de análise de desempenho melhor, né? Pode passar. E nisso a diretoria precisa planejar, executar e cobrar com rapidez, competência e responsabilidade. Se não está performando, meu amigo, tem que trocar. Não dá para ficar salgando a carne. Tem que trocar rápido, nós não podemos perder mais tempo. Essa consciência de que tem que dar tempo, não dá mais. Nós já temos tempo demais. Tem que avaliar o trabalho da comissão técnica dos atletas o tempo todo. Tem que ficar ali com a mão no pulso. Tem que manter o salário em dia, manter o torcedor informado. Tem que ir na mídia, falar, nós queremos chegar a tal lugar.
temos esse plano, o objetivo do clube é esse para o segundo semestre, o ano de 2020. Tem que dar tapa na cara nas vitórias e nas derrotas. Tem que ter uma proposta de jogo. O São Paulo vem do Aguirre, que é um estilo, passa pelo Dorival, que é outro estilo, vem do Rogério, que é outro estilo, e termina no Cuca, que é outro estilo. Vamos definir que jeito nós vamos jogar. E aí, uma vez definida essa proposta de jogo, a gente contrata o técnico que trabalhe com essa proposta de jogo. A gente busca no mercado jogadores que vão cumprir a função tática dessa proposta de jogo. Tem que definir, isso é papel da diretoria de futebol, escolher como é que o São Paulo vai jogar com as peças que ele tem, quem são os técnicos que adotam aquela postura e achar o melhor deles. E contratar. O que a comissão técnica do São Paulo hoje tem que fazer? Meter nós no G4, com esse elenco aí. Dizem que é desequilibrado, mas não tem elenco equilibrado no Brasil. Acho que só Palmeiras e Flamengo é equilibrado. O resto tudo é desequilibrado. Botafogo, outro dia tive uma discussão aí no grupo do Grande São Paulinos. Botafogo e Goiás estão na nossa frente. Vocês acham realmente que é mais equilibrado que nós? Vocês acham que o Bahia, que nos eliminou da Copa do Brasil, tem um time melhor do que nós? Ô, gente, não, né? Aí é brincadeira. Um time que tem Luan, Lisiero, Che Hernanes, Igor Gomes, Antony, Pablo, Pato. Vamos pôr o Everton aí também nessa coisa, apesar de não estar jogando nada. Um time desse, vocês vão me desculpar. Não pode ser eliminado pelo Bahia. Eu posso discutir o Reinaldo numa lateral, não ter um lateral direito, eu posso discutir, mas isso não. Volta só um pouquinho lá na Texas. E aí, assim, tem que usar os caras onde eles rendem melhor. Não é o Pato de centroavante, o centroavante é o Pablo, é outro qualquer, o Pato é ponta esquerda. Tem que construir a espinha dorsal 2020 na parte física, na parte clínica, na parte técnica, na parte tática. Na parte ética. E na parte ética também. Tem que criar um padrão de jogo, uma variação tática. O São Paulo está terminando 2019, não tem um padrão de jogo. Tem que avaliar potencial reforço e dispensa para 2020. Isso é um trabalho que tem que acontecer o tempo todo. Sabe? Tem que fazer correção, gente. Futebol, você mexe na janela de julho e faz correção pontual de dezembro. Isso é óbvio. É óbvio, porque você vai... Por quê? No segundo semestre, onde as competições mais importantes para o São Paulo e as mais rentáveis afunilam. Quando você faz uma janela de meio de ano boa, você dá um tigre da mata 2 coelhos. Você reforça o seu elenco para o segundo semestre, o afunilamento das competições que dão prêmios de 65 milhões de reais, como a Copa do Brasil. Você se capacita para a fase final de Libertadores e, junto, você já garante o ano seguinte, numa tacada só. Você entendeu? Então, a gente tem que promover o desenvolvimento desses meninos de Cotia. Eles não podem ser mais os protagonistas desse time nesse segundo semestre. Eles têm que ser coadjuvante, protagonista é cobrão, é cara fera, é cara que vem para resolver. Pode passar. E por fim, gente, para encerrar esse nosso trabalho, de 2015 a 2019, o São Paulo investiu 149 milhões de reais. A melhor condição que a gente teve foi o vice do Paulista esse ano. Nesses últimos aí 5 anos, né? 4 anos. No mais, a gente foi eliminado nas semis, nas quartas, 10º colocado, 4º colocado. Teve aí uma semifinal de Libertadores com o Edgar Balsa, né? Então, em suma, esse é o resumo do São Paulo. Muita grana colocada e pouco resultado efetivo. Rodrigo, só uma coisa assustadora é que o São Paulo triplicou de 2005 a 2019 o gasto. E ele triplicou o investimento, mas os resultados foram cada vez piores. É inacreditável. E tem um detalhe aí que pouca gente não percebeu, né, Texas? Se você olhar o clube de 2016 para cá, como eu disse que 35% da receita vem de venda de jogadores,
De 2015 para cá, o São Paulo só gastou, na média, em todos os anos, 45 milhões de reais. No primeiro semestre, nós já queimamos essa rifa. Então, se for pelo histórico, é difícil vir alguém, né? Se for pelo histórico, é difícil vir alguém. Ok? Então, era isso a base do nosso trabalho, né? Eu espero que tenha sido proveitoso para todos, né? E pode tocar aí, Texas, para a gente partir para as partes finais aí. Vamos lá? Fabão, o senhor está mudo. Não, não se manifestou. Quero ouvir a sua opinião a respeito disso tudo. Eu acho que isso prova a incompetência e a falta de vergonha na cara de quem comanda o São Paulo há tanto tempo. Fabão. Opa, André, primeiro, Rodrigão, parabéns, bela apresentação. Tive uma aula aqui hoje de apresentação da parte financeira do São Paulo. Isso mostra o quão descompromissada está quem comanda o São Paulo. Nós temos gerenciadores de banco imobiliário. O moleque que joga banco imobiliário sabe gerenciar melhor o São Paulo do que quem está lá em cima hoje. As receitas do São Paulo é um absurdo que tem caído. A marca São Paulo é uma marca forte e ela não pode sofrer essa deteriorização que está sofrendo. É uma vergonha, gastos absurdos, contratações inexplicáveis e realmente não dá para é bizarro, não dá para aceitar, não dá para engolir. E é por isso que o São Paulo está nesse momento tão complicado que vem há anos por má gestão, por má administração. André? É o que eu falo sempre. Se fosse só competência, a coisa não seria tão preta, tão ruim, né? No mundo do business, né? Eu fiz auditoria já trabalhei com due diligence, né? A gente tem uma frase que é assim: onde a incompetência escancara, a corrupção prevalece. Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, é impossível alguém de boa fé ser tão ruim. Competente. Perfeitamente, perfeito. Então, assim, todo esse material que está no site do clube, ele atesta isso. E o pessoal que tem feito aí do Finanças Tricolor, né, Finanças SPFC, tem várias postagens com dados adicionais, com gráficos adicionais, é muito interessante. Eu sugiro até que sigam, para quem gosta de acompanhar isso. E eu acho que é muito difícil para o torcedor que está esperando reforços, salvo a venda, salvo um coelho na cartola, eu acho muito difícil que o clube consiga, a não ser a custo zero, né, um Adriano da vida, que o clube consiga trazer alguém aí sem vender em contrapartida outros jogadores. Eu acho que a perda da venda do David Neres foi um golpe duríssimo. Eu acho que o São Paulo contava com os direitos dessa venda aí, e parece que ela não vai se sacramentar. E uma vez a janela fechando e reafirmando que o David Neres não sai, eu acredito que a coisa vai obrigar aí na Bacia das Almas a gente a vender aí 2 garotos, ou pelo menos o Antony. Então é isso que eu tinha para sugerir. Eu espero que vocês gostem, né, desse trabalho nosso. E comentem aí ao final do canal o que vocês acharam aí mais interessante ou que precisa ser elucidado. E também façam sugestões para outros temas. Fiquem à vontade aí que a gente pode tentar trabalhar isso aí no canal, ok? Texas, obrigado. Passa a palavra para você aí. Eu quero agradecer a todos e parabenizar o Rodrigo por essa apresentação brilhante. E eu quero reiterar aqui, tá? Ninguém faz isso. Porque é uma coisa interessante, nós não somos não somos de imprensa, nenhum de nós é jornalista, nada. Nós somos são paulinos apaixonados, que amamos esse clube e queremos o melhor para ele. E você tem muitos blogueiros, não estou criticando ninguém, estou só puxando a sardinha para nossa brasa. Nós fazemos um trabalho
árduo para mostrar para as pessoas o porquê da situação do São Paulo dentro de campo. Então, eu espero que vocês nos assistam, que vocês falem com os amigos, espalhem, porque esse trabalho ninguém faz igual. Obviamente que nesse mês de Copa América, aquela porcaria de Copa América, nós não temos aí jogos do São Paulo, mas eu acho que foi ideal, porque quando voltar ao campeonato nós vamos falar sobre as partidas, mas isso foi ideal, porque foi bem no meio do caos que o São Paulo passou aí, que foi exposto. Então eu acho que o timing foi perfeito. Então a gente agradece a vocês, a gente pede a vocês que divulguem o nosso trabalho. Não esqueçam, @TribunaSPFC é o nosso Twitter. A Tribuna Tricolor, nosso canal no YouTube. Continuem nos prestigiando, nos apoiando. Importantíssimo que a gente divulgue esse trabalho para que o São Paulo Futebol Clube crie vergonha na cara. Porque se não houver nenhum tipo de pressão, a mídia quer que o São Paulo vá à falência e caia para a 5ª divisão. Porque a mídia é tão corrupta ou mais que os cartolas que estão hoje no São Paulo. A única maneira da gente resgatar o São Paulo, o nosso São Paulo, é expor a corrupção que existe no clube para que esse clube seja resgatado. Não confiem no Conselho Deliberativo. Dia 2 agora vai ter a votação para aprovar esse empréstimo aí. E tem gente que acha que não. Oposição, Newton no chapéu, não vão deixar. Gente, infelizmente, é horrível ser pessimista, mas não é pessimismo, é realismo. Não confiem em Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal. Vamos nós, São Paulinos, de verdade, que amamos o clube, desinteressados, somos apolíticos. Nós pensamos no São Paulo Futebol Clube, vamos cobrar, vamos investigar. E aqui a gente tem esse compromisso com vocês e com o São Paulo. A gente vai sossegar enquanto a gente não, pelo menos, ajudar o São Paulo e abrir os olhos de vocês para os problemas que estão acontecendo e apresentar sugestões para resolver os problemas, como a gente fez hoje, quando a gente fez no último programa. Rodrigo. Não, eu só queria sugerir para quem vai assistir esse programa, esse finalmente aí, para nós aqui hoje já é sábado, 00:41, né? A gente faz tudo com muito carinho, com tudo amor. Na segunda-feira a gente volta a falar do campo, do futebol, o pré-clássico com o Palmeiras no final de semana, né? Mas mais importante para fechar com chave de ouro e o Texas encerrar o programa é o seguinte: se você que está nos assistindo agora quiser montar uma empresa de falcatrua, você pode contratar os conselheiros fiscais de São Paulo. Porque o cara botar a caneta dele num parecer daquele, meu amigo, eu não quero nem conhecer vocês. Não quero conhecer vocês. Então, se vocês precisarem, qualquer um de vocês, anota o nome dos conselheiros fiscais de São Paulo, porque eles são muito corajosos. Muito corajosos. Eles não sabem nem a trolha que está na bunda deles. Verdade. Se o Ministério Público identificar irregularidade. Se vier um Ministério Público no São Paulo identificar, eles não têm noção da trolha que está na bunda deles também. É isso que eu tinha que falar. Perfeito. Por isso que a gente pede para o São Paulo ser virar uma SA, porque pelo menos existe a responsabilidade, mas nosso papel aqui, a gente lê o nome dos senhores que comandam o Conselho Fiscal, vão no site do São Paulo, entre no site do São Paulo para ver os nomes do Conselho Deliberativo, do Conselho Consultivo. Ninguém está pedindo nenhum tipo de retaliação, violência, pelo contrário, mas para a gente saber, para a gente cobrar, né? Rapidamente, para encerrar, eu quero mandar um abraço do pessoal do Boca no Trombone, que volta na segunda-feira, Lucas Rossato, o Edu, como sempre, Edu Morado, grande abraço, o Dani Correia, Pedro Sorsini, o Dan de Toronto, Dan, grande abraço, William Porfírio, Thiago Castrelon, Thiago Meira, Renato Coroliano, um grande abraço, Roger Tricolor, e o Edinho, grande Edinho, Nando, todos eles, um abraço a todos. Fabião, alguma coisa para completar? Ou só boa noite? Não, primeiramente agradecer mais uma vez estar aqui com vocês, um abraço para o Carlão, que não pode estar aqui com a gente hoje, um abraço, André, um abraço, Rodrigão, e falar para você, torcedor de São Paulo,
confie nesse canal aqui, porque a gente sempre vai mostrar a realidade para vocês. A realidade que é esse clube que nós amamos tanto. Abraço, galera. Boa noite, galera. Muito obrigado a todos. Até segunda-feira nos vemos. Um abraço. Abraço.